Bom dia, turma. Hoje vamos dar continuidade à matéria. A gente vai estudar semelhança de figuras, homotetia e semelhança, de triângulos também. O módulo é o 2, página 171, tá? A gente diz que uma figura ela é semelhante quando ela é uma ampliação ou uma redução de uma figura original. Então, a gente pega uma figura como a figura principal. Se eu reduzir ou aumentar ela, sem mudar suas formas, sem mudar sua forma, só variando apenas o tamanho, eu digo que essa é uma figura semelhante, tá? Na página 172, a gente vê também que os polígonos também podem ser semelhantes. No quadrinho amarelo, ele mostra quando dois polígonos são semelhantes se satisfazem simultaneamente as seguintes condições. Ou seja, tem que ser todas essas condições juntas, tá? Os ângulos internos correspondentes são congruentes, ou seja, são iguais. Os ângulos internos têm que ser iguais. E os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, os lados desta figura, ela deve ser uma ampliação ou uma redução da figura. Por exemplo, ela vezes 2, o lado vezes 3, o lado vezes 4, entendeu? Então, se ela satisfazer essas duas condições, ela é uma figura, um polígono semelhante. Aí tá assim, o valor de cada razão entre os dois lados correspondentes é chamada razão de semelhança. No caso, a razão da semelhança é o valor da fração, né? Que a gente vai igualar. Por exemplo, um lado do triângulo com o outro, com o mesmo lado, só que na figura maior ou na figura menor. Isso vai ser uma fração, tá bom? Porque a gente vai colocar ela como uma razão de semelhança. Além disso, se essa minha razão der um número entre 0 e 1, eu sei que é uma redução da figura. Se essa razão for maior que 1, é uma ampliação. E se minha razão for igual a 1, quer dizer que a figura está sendo repetida. Então, uma reprodução da figura. Lá na página 175, a gente vai ver homotetia, que a gente usa, uma das estratégias que a gente usa para poder ampliar ou diminuir uma figura, tá? Aí, no caso, ele está pedindo para aumentar, tá? Essa transformação, ela chama homotetia. Como que eu faço, tá? Primeiro, eu vou pegar uma figura qualquer e colocar um ponto O, que é um ponto de origem, fora dessa figura. Então, eu escolho um ponto fora dessa figura e eu ligo retas aos vértices das figuras. Professor, o que é vértice? É as pontas da figura. Então, eu vou pegar do ponto O que eu marquei e vou traçar uma reta pegando o O e pegando a ponta da figura. Todas as pontas da figura. Se a figura tiver 4 pontas, são as 4 pontas. Se a figura tiver 3 pontas, 3 pontas. Se a figura tiver 5 pontas, tem que traçar a reta nas 5 pontas, tá bom? Traçando isso, você vai prolongar essa figura, ok? Prolonguei as retas. Depois disso, eu vou fazer a medida seguinte. Eu vou pegar o compasso e vou colocar a ponta seca do compasso no O e vou até um ponto da figura que eu tracei. Por exemplo, vamos do ponto O até o ponto B da figura, na página 175. Eu pego a ponta seca, boto no O e vejo qual o tamanho que tem do O até o ponto B. Depois, com o tamanho traçado, eu não fecho o compasso. Com o tamanho que eu marquei, eu vou com o compasso aberto no tamanho que eu marquei. Ao invés de colocar a ponta seca no O, agora eu boto a ponta seca no ponto B e traço com a ponta do lápis aonde o compasso marcar. Após ter feito isso nas 4 pontas da figura, eu vou ligar esses pontos.
Quando eu ligar esses pontos, eu vou ver que eu vou ter a figura ampliada, tá? Da mesma forma que a figura menor, só que ela estará ampliada. Para reduzir a minha figura, eu vou fazer o seguinte: eu pego o lado que eu estou trabalhando, né? Do O até o ponto que eu querer da figura. A figura, no caso da página 178, ela tem quatro pontas, né? Eu vou traçar a minha origem no meio dessa figura. Ok, marquei o meio da minha figura. Primeiro, como que eu vou marcar o meio? Eu vou traçar retas ligando os pontos, né? Eu vou traçar um X no meio da figura. Onde esse X se cruzar, vai ser meu ponto de origem. Logo após isso, como que eu faço para marcar os pontos que vão ficar dentro, né? Que vão reduzir a minha figura. Eu vou pegar da origem até a ponta, né? Então, vou fazer da mesma forma. Vou pegar a minha ponta seca do compasso e vou colocar no O. Depois, a minha parte com o lápis até o A. E vou dividir esse pedaço ao meio. Dá para fazer com a régua também. A gente vai pegar esse OA e dividir por 2, né? Essa reta aí. Então, no meio dessa figura, a gente vai traçar o ponto dos outros pontos que vão ligar a figura. Da mesma forma, a gente vai fazer com o OB, OC e OD. Então, vou pegar a reta, vou dividir no meio e vou traçar essa reta no meio. Depois que eu tracei todos os pontos, eu vou ter outro A, outro B, outro C e outro D, que são os genéricos da minha redução. Depois que eu marquei esses 4 pontos, eu vou ligá-los. E nessa forma, a gente vai achar a redução da figura exatamente igual, porém reduzida, tá? Então, ela é um polígono semelhante, porque não mudou sua forma e ela apenas está reduzida. Agora, lá na página 178, a gente vai ver semelhança de triângulos, tá? As semelhanças dos triângulos, elas são praticamente parecidas com a dos polígonos, porque o triângulo é um polígono, então ela segue a mesma regra, tá? Os ângulos internos correspondentes são congruentes, ou seja, os ângulos internos de um tem que ser parecido com o do outro, mesmo que a figura seja reduzida ou ampliada, e os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, eu preciso ter uma semelhança entre os meus lados. Se ela é duas vezes maior ou 2 vezes menor, ou 1 vez maior ou 5 vezes maior, mas tem que ter essa relação de proporção aí dos lados, tá? E a gente faz essa proporção dos ângulos, né? Como A com acento circunflexo, com a letra maiúscula para indicar os ângulos, e os lados correspondentes sempre vai ser par de letras, tá? AB com a B da outra figura, o BC com o BC da outra figura. Então, tem que ter uma relação. Sempre vai ser um aumentativo ou um diminutivo dessa figura, tá bom? Aí, no caso, a gente tem 3 casos de congruência, de semelhança de triângulos, tá? O primeiro caso é o AA, que ele mostra 2 triângulos são semelhantes se 2 ângulos internos correspondentes foram congruentes, ou seja, 2 ângulos são iguais, então é AA, ângulo, ângulo, tá? 2 ângulos iguais, ângulo, ângulo, AA. O segundo caso é lado A, LAL, que quer dizer lado, ângulo, lado. Então, eu vou ter essa sequência de figuras iguais. Um lado vai ser igual, o ângulo vai ser igual, e o outro lado vai ser igual, tá? Semelhante. Então, ali no caso desse exemplo, tá assim: 8, que é o lado, 90, que é o ângulo, e 4, que é o lado. Do outro lado tá L, A, L de novo. Lado, ângulo, lado, tá? Que 2 triângulos são semelhantes se 2 lados correspondentes forem proporcionais e os ângulos formados entre eles forem congruentes. Então, tem a proporção e tem o ângulo do meio que é igual, tá bom? Aí, o terceiro caso é o caso LLL, que é lado, 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 que são os 3 lados
são semelhantes, tá? É apenas isso. Então, por hoje é só. Eu vou passar as atividades e tenha uma ótima aula. Tchau, tchau.